Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Um vídeo que está rodando na internet mostra Virgínia e Zé Felipe em um momento que todo mundo estava esperando ver, mas que ninguém imaginou que seria assim tão emocionante e maduro. O que parecia ser uma situação tensa se transformou em algo completamente surpreendente, que está deixando todo mundo de queixo caído. E olha, eu vou contar todos os detalhes para vocês porque essa história precisa ser contada do jeito que realmente aconteceu. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá e aperta o sininho, porque conteúdo assim você não vai encontrar em qualquer lugar. E já deixa aquele like maroto porque essa história merece mesmo. Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa postura dos dois porcos, sinceramente. Isso mostra o quanto eles evoluíram como pessoas. Pessoal, para entender essa história completamente, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento há algumas semanas, surpreendendo completamente os fãs. Foram 5 anos juntos, 3 filhas lindas e uma história de amor que todo mundo acompanhou desde o início. Quando eu saí a notícia, as redes sociais ficaram em polvorosa, todo mundo querendo entender o que realmente tinha acontecido. Mas aqui vem o que mais me impressionou nessa situação toda. Ao invés de seguir o roteiro tradicional de separações conturbadas que a gente vê por aí, com brigas públicas indiretas nas redes sociais e aquela guerra de narrativas, Virgínia e Zé Felipe escolheram um caminho completamente diferente. E isso, gente, é uma lição de maturidade que deveria servir de exemplo para muita gente. O vídeo que está circulando mostra exatamente isso. Lá estavam eles, ainda em Portugal, onde passaram os últimos momentos como casal, e decidiram gravar, juntos, um esclarecimento sobre a separação. E olha, a forma como eles conduziram essa conversa é de arrepiar qualquer pessoa que entende o que significa terminar um relacionamento com respeito e dignidade. Bom dia, estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Foram as palavras que abriram o vídeo. E vocês conseguem sentir a maturidade nessa frase? Eles não estavam ali para lavar roupa suja, não estavam para jogar a culpa um no outro, muito menos para criar drama desnecessário. Estavam ali como 2 adultos responsáveis que entenderam que algumas histórias chegam ao fim, mas que isso não precisa ser sinônimo de destruição. O que mais chamou a atenção foi a tranquilidade com que eles falaram. Não tinha aquela tensão de quem está brigado, não tinha olhares de raiva ou disputa. Era a postura de 2 pessoas que, mesmo decidindo seguir caminhos separados, ainda mantinham o respeito e o carinho um pelo outro. E isso, pessoal, é algo muito raro de ver nos dias de hoje. Eles fizeram questão de esclarecer que a decisão não foi por traição, como muitos especularam. Zé Felipe, inclusive, se pronunciou especificamente sobre os rumores que envolviam uma bailarina, deixando claro que isso não era verdade. Virgínia também reforçou que não houve terceiros envolvidos na decisão. O que aconteceu foi algo muito mais comum do que a gente imagina. 2 pessoas que cresceram em direções diferentes. A rotina atribulada, os compromissos profissionais intensos, a falta de tempo para o casal, tudo isso foi criando um distanciamento natural. E ao invés de insistir em algo que não estava mais funcionando, eles tiveram a sabedoria de reconhecer que era hora de cada um seguir seu caminho. Essa é uma decisão que exige uma maturidade emocional impressionante. O que mais me emociona nessa história é perceber como eles priorizaram o bem-estar da família. 3 filhas pequenas, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, precisavam ver que, mesmo com a separação dos pais, o amor e o respeito continuariam presentes. E essa postura dos 2 garante exatamente isso para as crianças. Inclusive, outro detalhe que mostra essa maturidade toda é que eles continuaram passando tempo juntos, mesmo após o anúncio da separação. Zé Felipe chegou a postar momentos com Virgínia e as filhas, mostrando que a nova dinâmica familiar está sendo construída com muito amor e responsabilidade. Tamo por cá, escreveu ele em uma das postagens, mostrando que, mesmo separados, eles continuam sendo uma família. E olha que lindo isso, gente. Quantos casais a gente vê que se separam e transformam a vida dos filhos em um campo de batalha? Quantas crianças sofrem porque os pais não conseguem separar a relação conjugal da relação parental? Virgínia e Zé Felipe estão dando uma verdadeira aula de como fazer isso da maneira certa. Eles também fizeram questão de esclarecer que não se trata de marketing, como algumas pessoas especularam. E isso mostra o quanto eles respeitam o
público que os acompanha. Poderiam ter usado a situação para gerar mais engajamento, mais comentários, mais visualizações, mas escolheram a transparência e a honestidade. Mesmo que isso significasse lidar com críticas e especulações, a forma como eles conduziram todo esse processo mostra uma evolução pessoal impressionante. Lembram de quando eles se conheceram? Foi um momento bem conturbado na vida da Virgínia. Ela tinha questões contratuais para resolver. E o Zé Felipe estava ali, apoiando desde o início. Demos 7 vacas e pagamos a dívida, brincou ele na época, mostrando como estava disposto a estar ao lado dela nos momentos difíceis. Agora, anos depois, mesmo decidindo se separar, eles mantêm essa mesma postura de apoio mútuo. Isso é algo que vai muito além de um casamento que chegou ao fim. É sobre 2 pessoas que construíram uma história juntas e que escolheram honrar essa história, mesmo quando decidiram que era hora de escrever capítulos separados. O primeiro dia dos namorados separados foi um marco simbólico que eles enfrentaram, com maturidade. Ao invés de posts melancólicos ou indiretas, eles seguiram focados nas filhas e nos próprios projetos, mostrando que a vida continua e que é possível ser feliz mesmo após uma separação bem conduzida. E essa postura deles está inspirando muita gente por aí. Nos comentários das redes sociais, é só elogio para a forma como eles estão lidando com tudo. Pessoas compartilhando suas próprias experiências, falando sobre como é difícil terminar um relacionamento com respeito e parabenizando os 2 pela maturidade demonstrada. Isso me faz pensar em quantos relacionamentos poderiam ter finais mais saudáveis se as pessoas seguissem esse exemplo. Não precisa haver um vilão em toda separação. Não precisa ter drama, exposição ou tentativas de destruir a imagem do outro. Às vezes 2 pessoas simplesmente crescem em direções diferentes. E tudo bem. O importante é como você lida com essa realidade. Virgínia e Zé Felipe estão provando que é possível encerrar um ciclo com gratidão pelo que foi vivido, com respeito pelo que foi construído juntos e com esperança para os novos capítulos que cada um vai escrever. Eles estão redefinindo o que significa um término bem-sucedido. E olha, isso não significa que foi fácil. Tenho certeza de que houve momentos difíceis, conversas complicadas, decisões dolorosas, mas eles escolheram processar tudo isso, longe dos holofotes, protegendo não só a própria privacidade, mas principalmente o bem-estar das filhas. Essa é uma lição que vai muito além do entretenimento. É sobre relacionamentos, sobre família, sobre como lidar com as mudanças da vida de forma madura e respeitosa. Virgínia e Zé Felipe estão mostrando que é possível ser exemplo mesmo nos momentos mais desafiadores. E eu tenho certeza de que essa postura dos 2 vai render frutos positivos para toda a família. As meninas vão crescer vendo que os pais, mesmo separados, se respeitam e se apoiam. Isso é um presente inestimável que eles estão dando para as filhas. Então, pessoal, esse momento que parecia tenso, na verdade, se revelou como um dos mais bonitos e maduros que a gente já viu em uma separação pública. Virgínia e Zé Felipe transformaram o que poderia ser um escândalo em uma lição de vida. E isso merece todo o nosso respeito e admiração. E vocês? O que acharam dessa postura dos 2? Acham que mais casais deveriam seguir esse exemplo? Deixem nos comentários suas opiniões, porque eu adoro saber o que vocês pensam sobre essas situações. Mas a história não para por aqui, gente, porque o que aconteceu depois desse vídeo foi ainda mais surpreendente e mostra como essa nova fase da vida deles está sendo conduzida de forma linda e inspiradora.